no ar. É uma bênção para nós fazer um trabalho continuado. Esta edição tem o número 1258, ano 26, e nós louvamos a Deus por isto. É muito bom para mim, para o meu coração, para a minha vida, para a minha experiência, para a minha esperança. É muito bom, porque eu não tenho projetos, propósitos, não tenho coisas grandes, não tenho... trabalho com o agora. Eu peço a misericórdia de Deus e procuro andar na presença de Deus, procuro receber, procuro ajudar, procuro, de alguma forma, fazer aquilo que é possível fazer, com o mínimo, e o Senhor Deus tem nos ajudado. 26 anos no ar, programa Unicresce no ar, 1258. Até agora, para a glória do nosso Deus, nunca tivemos uma edição sucessa por falta de 26 anos. Para quem não tem recurso, tem que admitir, até sendo meio durinho do coração, ainda tem que admitir, é milagre. É um grande milagre, só um milagre, aprovação divina, porque não sabe fazer jogada, se soubesse fazia com muitos, não faz jogada e não tem nada, e continua, então é milagre. E nós temos, meus amados irmãos, o texto, Jeremias capítulo 33. O nosso texto, nós vamos aprender sobre este maravilhoso tema, a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade, a grandeza, a fidelidade do Senhor, a sua aliança. Jeremias 33 é o nosso texto, os versículos 10 a 22. Não temos como fugir da palavra do Senhor, porque ela é segura, ela nos dá segurança, ela nos ajuda, ela nos propicia andar com desenvoltura no caminho da vida, no caminho da graça. Então, a leitura para a nossa meditação, Jeremias 33, 10. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está desolado, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem morador, sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa e a voz dos que dizem, louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom louvar ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e em todas as suas cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. Nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies, nas cidades do sul e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão os rebanhos pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é nossa justiça, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homem que diante de mim ofereça holocaustos e queime oferta de alimento e faça sacrifício todos os dias. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, assim diz o Senhor, se puderes invalidar a minha aliança com o sol e a minha aliança com a noite, de
tal forma que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono. Como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Louvado seja o Senhor pela leitura em sua palavra santa. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, obrigado. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pela tua palavra em nossas mãos. Obrigado, meu Senhor, pela instrução santa do teu Espírito. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos nossos ouvintes, Senhor. Obrigado pelos nossos ajudadores, Pai. Obrigado por cada vida. Obrigado por aqueles, meu Senhor, que nós conhecemos como fruto deste trabalho. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Amado Deus, Senhor dos exércitos celestiais, fala conosco e fica conosco, Senhor. No santo nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, os nossos temas tendem a trazer para os ouvintes a edificação e mais confiança na palavra de Deus. O capítulo 33 do profeta Jeremias, ele nos coloca diante de uma situação de juízo. E até o final do livro de Jeremias, nós lemos, aprendemos a respeito das muitas provações, dos muitos sofrimentos que sobrevieram a Israel pela sua desobediência. E o nosso Senhor, na sua santidade e fidelidade, ele corrige aqueles que erram, que o afrontam, que pecam, que fazem o mal, mas ele não retira a sua misericórdia sobre os que têm temor, dos que buscam a sua orientação, a sua graça. E ainda ele, pela sua fidelidade, ele promete bênçãos especiais até os que estão sem esperança. Esta leitura que fizemos, meus amados, eu li a partir do versículo 10, no capítulo 33, e é o Senhor falando, através do seu profeta, sobre a impressão da sociedade, a impressão do restante dos habitantes em Jerusalém, no estado ou na nação, porque aquele estado era um estado confuso, não era um reino porque não tinha um rei, não era um estado porque não tinha liberdade, não tinha um funcionamento natural e normal, estava havendo intervenção de potências estrangeiras. Não era uma nação santa, uma igreja, como Deus projetou e planejou, porque haviam se evadido da presença de Deus, haviam se afastado da presença de Deus. Portanto, meus amados, era uma situação de vexame para aquela sociedade. E o que eles pensavam, o que eles diziam, o que eles comentavam pelo sofrimento, pela experiência sofrida, é o que o Senhor diz aqui no versículo 10. Assim diz o Senhor, neste lugar que vós dizeis que está desolado, estava mesmo. Estava desolado. Tinha lugares que não tinha mais moradores na cidade. Tudo arrebentado, tudo quebrado, tudo destruído. Vocês dizem que o lugar está desolado, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas. Portanto, estas são as descrições legítimas daquela situação, daquela terra.
estava desolada e assolada, sem homens, sem moradores. Mesmo que tivesse homens tentando a vida, tentando se refazer, tentando sobreviver, mas não tinha moradores tentando se edificar, pensando em construir, corajosamente investindo, não existiam. Então, a expressão do profeta através do Espírito era o conceito da sociedade. Vocês dizem, a cidade está desolada, aqui está tudo assolado, sem homens, sem moradores, não tem mais animais. Para que animais? Animais de cargas. Sem homens, sem animais. Mas ainda se ouvirá neste lugar voz de alegria. Ainda se ouvirá neste lugar voz de alegria, voz de gozo, voz de folguedo. Ainda se ouvirá aqui a voz do esposo, ou seja, a família vai voltar para este lugar. Ainda se ouvirá aqui a voz da esposa. Ainda se ouvirá aqui a voz dos adoradores que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Ainda se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ação de graças à casa do Senhor, pois vos farei voltar. Pois farei voltar os cativos da terra, como ao princípio, diz o Senhor. No versículo 12, ele diz: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais. E em todas as cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos. A nação era a nação agropastoril, e os pastores guardavam os seus rebanhos enquanto faziam cabanas para o seu repouso. E o Senhor diz, através do seu profeta, aqui ainda haverá cabanas de pastores espalhadas pelas pastagens, e eles estarão pastorando, eles estarão guardando os seus rebanhos, eles estarão guardando, protegendo os seus rebanhos. Neste lugar, esses profetas, esses pastores ainda guardarão os seus rebanhos aqui. Então, meus amados, aprendemos isto na palavra santa do nosso Deus. Ainda haverá prosperidade, ainda haverá rebanhos que passarão pelas mãos dos contadores. Rebanhos passarão aqui pelas mãos dos contadores. Homens que contam os rebanhos para poder negociar. Ainda passarão pelas mãos dos contadores, rebanhos inumeráveis aqui. Era muito bom ouvir. O profeta de Deus ouvia com o coração cheio de júbilo, e alguém que ainda respirava alguma esperança se renovava ouvindo as promessas de Deus. No versículo 14, o profeta do Senhor diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Meus queridos irmãos, não temos dúvida, não existe como alojar dúvida de que toda a sociedade e em todas as épocas houve um clamor pela justiça. Em toda situação havia um clamor pela justiça, uma necessidade de restauração, um clamor pela justiça. Aquilo que estava acontecendo era resultado da injustiça. Eles estavam descumprindo, desprezaram a lei, deixaram de ajudar os órfãos, deixaram de ajudar as viúvas, deixaram de honrar os anciãos, deixaram o culto ao Senhor, agregaram-se e congregaram-se em torno dos ídolos, os deuses das nações vizinhas. Então, meus queridos, tudo que estava acontecendo em termos de sofrimento eram consequências das injustiças.
injustiças dos reis, injustiças dos sacerdotes, injustiças dos profetas, que haviam muitos profetas como hoje, meus amados, esses profetas falsos, eu profetizo e eu vou, aí vai e diz 1000 coisas agradáveis para corruptos, e não tem como Deus cumprir uma promessa, uma bênção impetrada por um pastor corrupto, Deus não vai cumprir na vida de quem quer que seja, porque Deus não se compraz na corrupção e na maldade. Então era muita corrupção, era muita injustiça, e o Senhor Deus diz, e eu farei brotar ao trono de Davi, eu farei brotar a Davi um renovo justo. Ele fará juízo e justiça na terra, e será chamado o Senhor é nossa justiça. Ele, nesses dias, naqueles dias, ele salvará Judá e Jerusalém, e haverá segurança, porque assim diz o Senhor, versículo 17, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Meus amados irmãos, versículo 17, para mim, ele é fortíssimo, porque, meus queridos, eu sou um homem cheio de defeitos, cheio de falhas, mas quando eu empenho a minha palavra, eu faço um esforço sobre-humano para não quebrar a minha palavra, o meu compromisso. Eu tenho, em alguma situação, eu usei a palavra nunca e vai ser nunca mesmo. Em nome de Jesus Cristo, quando eu pronuncio um nunca, é nunca mesmo. Por isso é difícil pronunciar um nunca. Mas nunca mais faltará um descendente a Davi para assentar-se sobre o trono da casa de Israel. Esta promessa solene foi feita por Deus. Se um homem com algum grau de dignidade, se um homem em algum grau de seriedade, ele se preocupa em cumprir a sua palavra, em ser cumpridor da sua palavra, em andar corretamente, em ser coerente no seu viver. Agora imagina o Senhor da glória, o Rei da verdade, o Rei da santidade, o Rei da justiça, o Rei da glória, o Rei de toda grandeza, o Rei de todo poder. Ele é quem pode fazer todas as coisas. Jamais haveria um impedimento para que Deus quebrasse uma das suas promessas, a não ser que trate-se de uma promessa condicionada à nossa obediência, de alguma forma, uma promessa condicional. Mas as promessas que Deus faz com o propósito do seu próprio coração e não estejam vinculadas a uma condição, estas promessas se cumprirão. A promessa de que Jesus Cristo vai voltar. Não existe frieza, impedimento, heresia, loucura. Não existe nada que impeça o retorno de Jesus Cristo para levar os seus fiéis. Porque a promessa está escrito. Não existe nada que atrapalhe, não tem nada que impeça a vitória da igreja. Jesus Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não existe, pode se levantar, já levantou-se todo tipo de heresia, do 1º século ao 3º, teve vários segmentos de filosofias heréticas. Aí, pelo 4º século, se juntam alguns cristãos supostamente dignos e foram defender a divindade de Jesus e colocaram um culto à mãe de Jesus, que está ainda em vigor neste inferno, onde o trono de Satanás é adornado pela idolatria.
Depois vem uma reforma que levou o nome de reforma protestante por causa do protesto envolvido daquilo. E surgiram igrejas evangélicas, evangelísticas, surgiram missionários, ministros de Deus, vivendo como antigos profetas. E depois foi surgindo movimentos, e depois heresias modernas. Hoje é 12, tem o modelo dos 12, tem o modelo dos o M12, tem 1001 coisa, tem mil e uma cilada contra o evangelho, contra os cristãos, contra os verdadeiros adoradores, mas nada impedirá a vitória da igreja, o retorno de Jesus, porque trata-se de promessas incondicionais. E esta promessa do Senhor a Davi também era incondicional. Nunca faltará homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Meus queridos, o nosso tema é a aliança e a fidelidade de Deus. Não tem quem possa atrapalhar ou impedir que Deus continue sendo fiel, que Deus cumpra a sua aliança, que Deus faça o que ele prometeu. O versículo 18 diz: e nem os sacerdotes, não faltará homem diante de mim, porque a nação de Israel, ela era constituída assim: os 3 ungidos do Senhor, o rei, o sacerdote e o profeta. Deus estava usando o profeta e prometendo levantar um rei eterno, um reino eterno, com sacerdócio eterno, e não faltará sacerdotes levíticos, no versículo 18, porque não faltará sacerdotes que ofereçam holocausto e queime oferta de alimento e faça sacrifício todos os dias. Era promessa incondicional do nosso Deus. No versículo 19, o Senhor renova e o profeta usa, porque isso era segurança para o profeta de Deus. Veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo: assim diz o Senhor. Versículo 20. Se alguém puder, se tiver alguém que tenha força, poder, se existisse alguma coisa que pudesse invalidar a minha aliança com o dia, a minha aliança com a noite, de tal forma que não houvesse dia e noite a seu tempo, também poderiam invalidar a minha aliança com Davi, meu servo. Oh, maravilha! Que Deus fiel, que Deus grandioso, que Deus amoroso. Se alguém pudesse mudar as instituições celestiais, se alguém pudesse mudar, fazer o sol não nascer mais, se alguém pudesse fazer a lua não brilhar mais, se alguém pudesse fazer as estrelas não aparecerem mais, se alguém pudesse fazer interrupção, iria interferir na promessa. Mas como não tem este alguém, as promessas estão de pé. No versículo 21 diz: também se alguém poderá invalidar minha aliança com Davi, também se poderá invalidar a aliança com Davi. As condições são as anteriores. Se não houver mais sol, se não houver mais lua, se não houver mais estrela, se não houver mais dia, se não houver mais noite, se falharem, então poderia invalidar ou fazer falhar a aliança de Deus com Davi.
para que não haja um filho, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. O nosso Senhor falando perfeitamente de toda a sua fidelidade. E o versículo 22 e último, aí, para a segurança de todos. Como não se pode contar o exército dos céus? Quem é que conhece o número de estrelas? Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia da praia do mar? Assim multiplicarei a descendência de Davi, meu servo, e os levitas, meus ministros, que ministram diante de mim. Eu sou embaixador do Deus fiel. Eu só tenho esta virtude, pregar a palavra fiel, a palavra do Deus fiel. Que Deus abençoe você, sua vida, seu lar. Que Deus nos guarde, nos ajude e levante na sua igreja homens e mulheres com propósito de levar avante a mensagem do céu. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pelos meus irmãos. Abençoa, meu Senhor, cada um dos teus servos conosco na emissora, neste horário. Abençoa, meu Senhor, os teus filhos conosco nesta conexão com o Facebook. Ó Senhor, abençoa os teus filhos que terão acesso aos vídeos depois. Abençoa os nossos ajudadores. Abençoa a tua igreja. Abençoa a tua igreja na cidade. Abençoa a tua igreja no campo. Deus misericordioso e bondoso, ouve a nossa oração. Nós oramos a ti e agradecemos no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã numa nova conexão da Rádio Metropolitana com o Facebook. E logo mais às 21 horas estaremos na Rádio Vida 102,9, se o Senhor nos permitir. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.